Olá! Nessa aula nós vamos falar um pouco mais sobre os diferentes tipos de mapas, suas características e a sua importância. Tenho certeza que será uma aula muito produtiva. Então vamos lá? Na página 72 da apostila de Geografia de vocês, temos o seguinte texto: que lugar é esse? A prova vai fazer a leitura e nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. Você percebeu que a identidade de um lugar representado no mapa está ligada ao seu título. Ele é o portal de entrada para se conhecer aquele local. Assim, a primeira coisa que precisamos observar na leitura de uma representação é o seu título. Ele é composto por alguns elementos essenciais que nos aproximam do lugar, do espaço físico, representado como o nome do lugar, que pode ser bem completo. Por exemplo, o nome de uma cidade, a sigla do estado em que ela se localiza ou o nome do país. O aspecto que está sendo apresentado pode ser físico, clima ou relevo, uso do solo para atividades econômicas ou a distribuição da população, entre outros. A data dos dados ali representados, bem como de onde eles foram coletados. Então, nesse texto fala a importância do título nos mapas. Então, todos os mapas precisam ter um título, porque não existe um único mapa, existem diversos tipos de mapas. No decorrer do vídeo, nós vamos conhecer alguns dos principais tipos de mapas e vamos conversar um pouquinho sobre eles. E aí nós vamos passar a entender melhor o porquê é tão importante o título no mapa. Na página 73, está falando assim: desse ponto de partida, vamos analisar melhor o lugar representado, podendo fazer comparações e observar detalhes sobre ele revelados pelas informações dadas pelo título. Então, na página 73, nós temos um mapa, que leva o nome de Mapa Mundi de Martin Waldseemüller, lá de 1507. Se nós formos analisar o nosso mapa mundi de hoje, ele mudou muito em relação a esse mapa mundi lá de 1507. Hoje o nosso mapa mundi tem o nome dos continentes, dos oceanos, E é nesse da página 73, lá de 1507, ele é caracterizado mais por traços, por imagens, fica muito mais difícil a compreensão do que nós temos hoje. Já que os mapas são tão importantes, para nossa localização e para orientação geográfica, vamos conhecer alguns elementos cartográficos, alguns elementos que não podem faltar nos mapas. Como nós falamos no texto anterior, todos os mapas têm que ter título. O título do mapa ele vai indicar o tema, sobre o que esse mapa vai estar representando. A Pro pegou um exemplo aí do mapa do Brasil. Então, tá vendo que o mapa do Brasil é o título. Está falando qual o nome do mapa, que tipo de mapa que eu estou falando ou representando. Além do título, nós temos que ter a legenda. A legenda vai facilitar nós entendermos o que significa cada parte do mapa. Então, conforme nós observamos nesse mapa que a Pro colocou, cada parte do mapa, cada região está representada por uma cor. A legenda, ela vai explicar, vai colocar o que significa cada parte desse mapa, ou seja, cada cor. Então, voltando, o título, ele tem que ser, em todos os mapas tem que ter um título, que ele serve para indicar, sobre o
o que vai se tratar o meu mapa. Esse título, ele tem que estar em destaque para chamar a atenção do leitor. Se ele ficar muito escondidinho lá, talvez o leitor nem enxergue. A legenda ajuda a nós interpretarmos o mapa. Então, ela vai falar o significado de cada símbolo, né? Pode ser de uma cor, pode ser o significado de uma linha ou de um ponto. Como nós sabemos que existem diversos tipos de mapas, vamos falar sobre alguns deles? Esse primeiro mapa, ele é conhecido como mapa físico. Então, o que os mapas físicos nos auxiliam? O que representam os mapas físicos? Quando nós falamos em físico, já vem à nossa mente coisas do local, coisas que eu tô vendo, né? Então, os mapas físicos representam o espaço de um determinado local. Eles apresentam informações dos rios, do relevo, da vegetação, da altitude, entre outros elementos. Agora, vamos conhecer os mapas políticos. Esses mapas representam os países, as cidades, os continentes. Então, representa o local de acordo com o que eu estou procurando. Por exemplo, nesse mapa que a Pro colocou de exemplo, nós temos o mapa do Brasil. O mapa do Brasil, o mapa político do Brasil, representa os estados. Então, quais estados, né? Quantos estados e quais compõem o nosso país, o Brasil? Um outro tipo de mapa são os econômicos. Os mapas econômicos são aqueles que representam as atividades que geram retorno financeiro para um determinado local. Então, ele vai mostrar tudo o que possui desenvolvimento de renda de um local. Então, pode ser as informações de pecuárias, que são desenvolvimentos de produção de animais, né? Agrícolas, que são as plantações, minerais, que são as explorações de minérios, além de determinar e analisar as riquezas de um local, ele vai também analisar a pobreza. Então, qual o nível de pobreza de um local? Quais são as áreas mais pobres? Quais são as áreas mais ricas? Temos também os mapas históricos. Esses tipos de mapas são mapas muito antigos, né? Que têm uma aparência diferente do que nós temos hoje. Eles têm uma aparência um pouco envelhecida, desde os seus traços até o papel, o tipo de papel que ele foi confeccionado. Esses mapas, eles foram elaborados muitos anos atrás. Então, não existia a tecnologia que nós temos hoje e não tinham a exatidão dos mapas que nós temos hoje, onde os cartógrafos utilizam a tecnologia. Então, sempre que nós falamos em mapas históricos, são mapas muito antigos, que além de trazer informações geográficas do local, eles também têm um grande poder histórico. Os mapas demográficos, eles representam a população de um determinado local. Então, por exemplo, eu quero descobrir a população da cidade de Mauá. Eu vou pegar o mapa demográfico da cidade de Mauá e vou ver por local. Como que é essa população? Quantas pessoas aproximadamente habitam naquele local? Então, o mapa demográfico serve para controlarmos, sabermos sobre a população que ocupa um determinado local. Agora chegou a hora dos nossos exercícios, de colocar tudo que nós aprendemos em prática.
Lá na página 73, nós temos a questão 1, onde está falando: qual a importância do título de um mapa? Então, conforme nós conversamos, a Pro explicou, vocês vão colocar qual é a importância, por que é importante um mapa ter um título? 2. Indique no mapa abaixo os elementos cartográficos que estão sendo representados e suas características. Conforme nós aprendemos, os principais elementos cartográficos do mapa são o título e a legenda. Então, vocês vão colocar para a Pro qual o título desse mapa e a legenda. O que a legenda está representando? O que a legenda está nos ensinando? Sobre o que esse mapa está falando? Lá na página 74, observe o que os mapas abaixo estão representando e dê um título para cada um. Caso precise, consulte um atlas geográfico. Então, eu tenho dois diferentes tipos de mapa. Analisando cada um, vocês vão colocar qual o nome do primeiro mapa e qual o nome do segundo mapa. Caso vocês não consigam de imediato ou surja alguma dúvida, procurem num atlas geográfico ou na internet ou em livros que vai auxiliá-los a tirar as dúvidas. Ou então, volte um pouquinho o vídeo novamente, escute a explicação novamente, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Bons estudos, meus queridos, e nos vemos na correção. Beijo!